E aí, Fael aqui. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que vocês estão achando. A história começa com um homem sendo completamente destruído durante o treinamento e temendo que não sobreviverá. Um grupo de espectadores fica contente ao ver que ele melhorou ao longo dos últimos anos e eles determinaram que o próximo teste de classificação E não será um problema para ele. Algum tempo depois, os participantes do teste de promoção de ranking são registrados. Nosso protagonista Rick é um deles, e a recepcionista chamada Alyssa fica feliz em revê-lo. Já se passaram 2 anos desde que se viram pela última vez, quando Rick era um funcionário da guild. Ela fica surpresa ao saber que Rick se tornou um aventureiro, e ele não pode culpá-la, pois começar como aventureiro aos 30 anos é bastante impensável. Normalmente, as pessoas começam como aprendizes de classificação F na adolescência, e se tornam classificação E apenas 2 anos depois. Alyssa pergunta onde ele esteve, então Rick explica que estava treinando nas montanhas com alguns aventureiros mais experientes. Um cara bêbado e indisciplinado tenta avançar sobre Alyssa, mas Rick o acalma. Todos prestam atenção neles. Quando o cara desmaia, então Rick lembra a todos para beber com responsabilidade. Alyssa entrega a ele seu bilhete para o exame e deseja sorte a Rick no teste de classificação E. No entanto, Rick fica horrorizado quando vê seu bilhete. Tem um número realmente azarado, 4242. Do lado de fora, Rick conta para uma garota chamada Rionette que terminou de se registrar. De volta ao interior, todos ficam chocados ao ver a impressão da mão de Rick na armadura do cara bêbado, que é feita de aço. O que é ainda mais surpreendente é que o cara bêbado é um ex-aventureiro de classificação A, famoso, chamado Domo, o Cavaleiro dos Peixes. Ele é um criminoso procurado. Alyssa fica chocada ao se perguntar se Rick se tornou tão forte para deixar facilmente uma impressão em armadura de aço. Mais tarde, a altura de Rick é medida. Os examinadores ficam chocados ao ver que ele tem 32 anos. Depois disso, os participantes têm sua energia mágica testada, colocando as mãos sobre uma bola de cristal. Alguns recebem notas baixas, e uma garota recebe até um C+. Chega a vez de Rick, mas a luz que ele gera da bola é patética, e ele recebe um F negativo. Os outros nunca viram uma pontuação tão baixa e esperam nunca acabar como o Rick. Rick sai, mas o examinador fica chocado quando a bola de cristal se quebra. No próximo exame, os participantes atacam algo para medir a força que podem gerar. O dispositivo pode absorver ataques incrivelmente poderosos, então os participantes são instruídos a não se segurar. Esse dispositivo é um saco de slime, e uma visão do passado mostra alguém ensinando Rick sobre isso. Ele foi informado que o corpo humano é a base de um bom lutador, independentemente das armas ou magia que o possam ter. Rick foi instruído a destruir o saco de slime dourado com as próprias mãos, pois uma vez que conseguisse fazer isso, teria construído um corpo em que poderia confiar. No entanto, esse saco de slime dourado é conhecido por ser tão resistente quanto os dentes de um dragão. Rick estava certo de que não conseguiria destruí-lo com as próprias mãos, mas lhe disseram que isso é simples para um aventureiro. Seu instrutor revelou que ele pode destruir 200 de uma vez só e demonstrou um pouco de seu poder. Rick teve que seguir o trabalho batendo no saco com 50.000 socos todos os dias. De volta ao presente, um cara impressiona todos quando ataca o saco usando magia de fortalecimento. Em seguida, um sujeito pequeno se apresenta e se declara que chegou a hora de mostrar sua força. Este garoto é o segundo filho do Duque, e rumores dizem que, apesar de ter apenas 11 anos, ele possui magia equivalente a um ranqueamento C. Este prodígio está surpreendendo a todos quando prepara seu ataque. Sua preparação é realmente grandiosa, mas todos ficam chocados quando o ataque se revela uma pequena bola de fogo. Ainda assim, todos ficam impressionados com o dano que causa, e o chamam de gênio. Rick também fica maravilhado porque o garoto usou uma Blaze, composta pela natureza nível 3. Outra lembrança do treinamento de Rick mostra uma garota usando um ataque de fogo incrivelmente poderoso nele. Ambos os ataques eram de Blaze, mas pareciam muito diferentes. Então Rick se pergunta se o garoto comprimiu o seu para um uso interno. Logo é vez de Rick, mas o examinador não espera muito dele. Se a magia não é treinada desde jovem, as chances de crescimento mais na vida são impossíveis. Além disso, os resultados de Rick no teste mágico foram lamentáveis. Então o examinador recomenda que Rick simplesmente desista. Agora Rick realmente concorda com tudo que foi dito, mas não consegue deixar de pensar em seu treinamento. Um dia exausto de socar o saco, Rick se recusou a desistir. Rick reconhece que começou sua jornada muito tarde, mas acredita que sua idade não deveria importar. Por causa disso, Rick golpeia o saco e choca todos quando destrói completamente com um único soco. Rick nem mesmo sabe sua própria força. Enquanto se pergunta se o saco era defeituoso, todos observam aterrorizados, se perguntando quem ele é.
O garoto está furioso com Rick por roubar a atenção, mas planeja se exibir durante o teste de habilidade defensiva. No entanto, momentos depois todos ficam chocados novamente, quando Rick se defende contra a magia composta pela natureza nível 4, algo que o garoto nunca sequer conseguiu fazer. O examinador fica surpreso ao ouvir que Rick usou apenas magia de defesa nível 1 para bloquear o ataque, então decide aumentar o poder para o próximo nível. Ele usará a magia de ataque nível 5. O examinador sugere que Rick use algo superior à magia de defesa nível 1. Rick então choca todos mais uma vez, ao revelar que só consegue usar magia de nível 1, tanto para ataque quanto para defesa. Rick assegura ao examinador que ficará bem, então o examinador se ofende, achando que Rick está superestimando. O examinador decide não se conter e começa sua invocação. Ele libera o ataque de nível 5, chocando todos com seu poder imenso, e até mesmo alguns cavaleiros se preocupam com isso, de muito longe. Seu nome é Sylvester, e ele corre para a arena porque não podia acreditar que um ataque tão poderoso seria usado durante um exame. Sylvester então é informado sobre Rick, e como ele conseguiu bloquear um ataque de nível 5 apenas com magia de nível 1. Ele assume que é algum tipo de piada, mas é informado que não é. É apenas um impressionante aventureiro de rank E, de 32 anos. O relatório de Rick revela que ele foi recepcionista de guild por 13 anos. Sylvester parece não saber o que é um recepcionista, e o poder de Rick o faz questionar se é um título dado para alguém que já derrotou dragões. Após o exame escrito, Rick expressa sua confiança de que mandou bem. Nesse momento, o prodígio chamado Fried se aproxima furioso de Rick. Rick mal se lembra desse garoto, então assume que ele está perdido, e oferece ajuda para encontrar seus pais. O garoto fica furioso e explica que Rick tirou toda a atenção dele. Nesse instante, chega a irmã mais velha de Fried, Angélica, e fica chateada porque Rick fez seu irmão chorar. Fried diz que o homem de quase 40 anos arruinou tudo, mas Rick corrige irritado, dizendo que ele tem apenas 30 e poucos anos. Angélica acredita apenas no irmão e desafia o homem de 40 anos para um duelo. Rick aponta que ela acabou de sujar a luva, mas Gionete explica que pegar a luva significa que ele aceitou o duelo. Momentos depois eles chegam a uma arena e Angélica declara que deve punir o velho. Duelos no reino permite que cada participante proponha uma condição para o duelo. Angélica propõe que o perdedor atue como servo do vencedor até o fim da vida, e seu irmão a incentiva. Angélica é uma cavaleira de segunda classe, e Rick fica chocado ao ouvir que isso significa que ela está no mesmo nível com rank B. Aventureiros de rank B são poderosos o suficiente para derrotar monstros sozinhos, mas Gionete ainda diz para Rick pegar leve com ela. Rick acha que ela está enganada, e aponta que ele é apenas um aventureiro de rank F, que se registrou há alguns dias. Rick teme que não saia vivo do duelo, então Gionete diz para ele apenas lembrar de seu treinamento nos últimos anos. Rick começa a se inspirar na montagem de treinamento que passa em sua cabeça, mas lembra o quão terrível foi, e isso o faz vomitar. Gionete diz a ele para ter mais confiança e lembra do grupo que o treinou, o grupo chamado Punho de Orichalco. Se orgulha de ser o mais forte do continente, e consideram Rick um de seus membros. Rick agradece a Gionete por restaurar sua confiança e enfrentar Angélica. Angélica sabe que Rick é rank F, então promete não acabar com a vida dele. Ela se prepara para a luta, e Rick percebe que ela é do tipo de espadachim que fortalece seu corpo e armas. Angélica se pergunta se ele é capaz de acompanhar sua velocidade, e Rick fica chocado quando ela voa diretamente por ele. Ela explica que diminui um pouco a velocidade para Rick e se pergunta se ele não está falando nada porque ele está chocado. O nerdinho ri do velho de 40 anos e explica que as pessoas chamam sua irmã de Flash por causa de sua velocidade. Angélica declara que realmente vai atacá-lo desta vez, sem se conter, e usa seu ataque incrivelmente rápido novamente. Rick fica quieto novamente, mas vemos que na verdade é por causa de como ele vê Angélica, se movendo lentamente. É ainda mais lento do que Rick caminhando. Então ele se pergunta por que alguém chamaria de Flash. Rick desvia facilmente seu ataque, mas Angélica pensa que ele teve sorte, porque apenas alguns cavaleiros de primeira classe são capazes de reagir adequadamente à sua velocidade. Ela está certa de que ele não será capaz de desviar uma segunda vez. Mas Rick, mais uma vez, não fica impressionado com o quão devagar ela está se movendo. Ele não consegue acreditar que ela seja uma cavaleira e se pergunta se ela se tornou através de nepotismo. Rick considera por um momento que ele pode ser realmente forte, mas depois ri da ideia. Rick se prepara para desviar do ataque novamente, mas Angélica tropeça e começa a se precipitar em sua direção. Rick mal consegue desviar de seus ataques fora de controle, mas ele está completamente alheio. Ele não consegue ler os movimentos dela e assume que foi uma habilidade incrível dela. Este pequeno incidente o faz lembrar que ele é apenas um rank F, e há uma grande diferença de habilidade entre um cavaleiro de segunda classe.
Angélica sabe que realmente tropeçou, mas decide fingir que o ataque foi intencional. Ela declara que vai atacar novamente, ainda mais rápido dessa vez. Seu próximo ataque causou um grande desgaste em seu corpo, então ela só pode usar 3 vezes. Ela usa um ataque que deveria ser muito mais rápido, mas ainda é bastante lento aos olhos de Rick. Rick teme que ela possa usar outra vez aquele ataque de rolagem aterrorizante se ele fizer o movimento errado, então ele desvia cuidadosamente. Angélica fica chocada e se pergunta o que deve fazer, pois só pode usar esse ataque mais 2 vezes. Ela decide fazer seus últimos 2 ataques em sucessão, e Rick percebe que ela precisa contra-atacar. Justo nesse momento, Angélica tropeça novamente em sua última tentativa. Rick pensa que é outra técnica aterrorizante e teme seu ataque não atinja a tempo. Poeira voa por todo lado e todos assistem em choque quando a poeira se dissipa, vendo que o ataque de Rick criou uma cratera no chão. Angélica fica horrorizada ao perceber que, se não tivesse tropeçado, o ataque aterrorizantemente poderoso de Rick teria acertado ela. Rick pensa que ela desviou de propósito, e ela se pergunta quem é esse cara. Rick explica que ele é apenas um aventureiro de rank F, e costumava ser recepcionista de guilds há 2 anos. Rick não tem certeza se pode fazer muito contra uma cavaleira de 2ª classe, mas ele fará o seu melhor durante o duelo, e usará como uma experiência de aprendizado. Ele se prepara animadamente para continuar a luta, mas fica chocado quando Angélica simplesmente se rende. Fried também está chocado, e Angélica diz que deixará ganhar dessa vez. Ela tenta sair dali o mais rápido possível, mas Rick lembra ela sobre as condições do duelo. Rick na verdade não propôs nada, mas está tudo bem em usar as mesmas condições que ela. Angélica não quer servir ele por resto de sua vida, então ela perde as pernas para superarem seus limites apenas mais uma vez, e foge. Rick não considera realmente uma vitória, mas Rionette lembra a eles que é hora do seu resultado do teste preliminar. Justo então, Rick fica chocado quando Rionette revela que os outros membros do grupo estão chegando em breve. Rick tem um pressentimento muito ruim sobre isso, mas é tarde demais, pois vemos que os outros estão a caminho. Então aprendemos sobre um herói que tentou derrotar o monstro supremo chamado Kaiser. Fazê-lo teria recompensado com um tesouro que pode conceder qualquer desejo. Este herói falhou em derrotar a besta, mas tinha fé que um dia um aventureiro conseguiria. De volta com Rick, todos os participantes são informados de que em breve receberão resultados do teste. Mana será enviada seu ingresso de exame, e se brilhar azul, eles passaram. Os participantes que passarem então participarão de uma batalha simulada para a segunda etapa do exame. Rionette diz ao preocupado Rick para ter mais confiança, e sua bondade faz com que ele deseje ter 10 anos a menos para namorar com ela. Rionette não está preocupada com os resultados, porque, se ele falhar, ela decide que simplesmente triplicarão o treinamento de Rick. Rick tem certeza que não sobreviverá a mais treinamento desse tipo, mas ele não precisa se preocupar com isso, pois seu cartão brilha azul. Rick fica feliz por ter passado no exame, mas sua atenção se volta quando sente um cheiro terrível. Logo depois, algum nobre chamado Raster se apresenta e elogia a beleza de Rionette. Rick tenta se apresentar ao examinador, mas Raster declara que não tem negócios com um homem de meia idade como Rick. Raster diz que deixou algo cair, mas isso acaba sendo uma cantada, quando ele diz que deixou seus sentimentos de amor profundamente nos olhos de Rion. Raster gostaria de torná-la sua esposa, mas Rick intervém e declara que Rionette é sua namorada. Raster zomba de Rick por ser rank F em seu estágio avançado, mas Rick aponta que Raster parece ter pelo menos 25 anos. Raster o chama de idiota ao revelar que se tornou rank E aos 14 anos. Agora ele é rank A e será um dos examinadores para o teste. Raster dita a Rionette para largar o perdedor, mas todos ficam chocados quando ela recusa sua oferta de Raster e diz que está namorando Rick. Rionette então envergonha Raster ao apontar que seu perfume é repulsivo, e Rick percebe que esse cara cheira mal. Raster fica enfurecido e diz a Rick para torcer para que ele não seja seu examinador. Rick pede desculpa a Rionette por ter dito que ela é sua namorada, mas surpreendentemente ela não se importou. Na verdade, ela ficou feliz por tê-la tirado dessa situação. Raster, por outro lado, passou a odiar Rick e promete colocá-lo em seu lugar. Logo depois descobrimos que Fran e Angélica são irmãos mais novos de Raster, e eles reclamam com ele sobre algum velho que está intimidando. Isso, é claro, o deixa mais chateado, e ele promete nunca perdoar o velho que fez sua família chorar. Seus irmãos lhe dizem o número de exame de Rick, e Raster elabora um plano astuto. No dia seguinte, Rionette lembra Rick de segurar sua força na batalha simulada, mas Rick não tem ideia do porquê ela diria isso.
Logo depois, um cara chamado Lynx explica que estará encarregado do teste de Rick na segunda etapa. Rick fica feliz por seu examinador não ser Raster, e Lynx estranha que um funcionário da casa, dos 30, decida se tornar um aventureiro. Rick assume que o cara está olhando para ele de cima, mas Lynx na verdade está admirado com sua determinação. Lynx é outro homem de meia idade e Rick o inspirou. Ele pode ver que Rick tem um objetivo que está motivado, e Rick não pode acreditar que esse cara já sabia tanto sobre ele. Lynx explica que é porque os dois são muito parecidos. Lynx se tornou um aventureiro aos 25, e agora na casa dos 40 levou 20 anos para ele alcançar o rank B, mas seu objetivo é se tornar o rank A. Rick pode ver que esse cara não vai desistir dos seus sonhos, assim como ele, então ele espera ansiosamente pelos testes com ele. Os dois se dão muito bem, e até planejam tomar uma bebida depois do exame, mas vemos que Raster está ouvindo. Depois que Lynx sai, ele pensa em como pode perceber o quanto Rick treinou apenas com aperto de mão. Isso inspira Lynx a treinar mais. Mas ele fica chocado quando o Raster aparece e diz que quer conversar. De volta com Rick, Rionette percebe que ele está de muito bom humor, mas os participantes do grupo de Rick são informados de que Lynx adoeceu. Rick não reconhece o nome. Quando lhe é dito que o substituto será Raster, ele fica chocado. Rionette explica que era o cara do perfume do dia anterior. Ela aponta que ele provavelmente está relacionado aos nobres que ele conheceu antes, e todos os outros grupos lamentam ter Raster como examinador. Todos estão aterrorizados com ele, pois ele é conhecido como um homem de mais de 1000 magias. Ele também tem um apelido mais infame, que é Esmagador de Rank F. Raster é chamado assim porque ele atormenta os participantes que chamam sua atenção. Rick fica aterrorizado ao ouvir isso, porque ele fez muito mais do que simplesmente chamar a atenção de Raster. Em outro lugar, Raster demonstra seu imenso poder ao eliminar um de seus próprios guardas de elite. Rick anda de um lado para o outro, preocupado, porque antagonizou o cara que conhece 1000 magias. Rick se considera apenas um rank F, que conhece apenas magia da natureza primária, então ele gostaria de poder simplesmente ir para casa. Mas voltar para casa resultaria em um treinamento triplicado, então Rick percebe que está encrencado, não importa o que aconteça. Rick perdeu toda a sua confiança porque as pessoas continuam zombando de sua idade, mas Rionette acredita que ele pode reverter isso. Em vez de perder confiança, ele pode ganhar confiança quando os outros o insultam. Rick não tem certeza, mas Gion sabe que ele é forte, e ela está confiante de que ele vai vencer Raster e passar no exame. Ela acredita em Rick desde o dia que ele decidiu se tornar um aventureiro, então sua confiança é restaurada. Nesse momento, um estranho o chama de jovem e percebe que Rick está enfrentando algo. Ele elogia a juventude de Rick e se oferece para fazer uma leitura de sua sorte. Rick não está certo a princípio, mas o cara oferece fazer o primeiro de graça. Rick não consegue resistir, então ele vai sentar, mas Gion percebe um círculo mágico na cadeira. Rick desaparece e o estranho revela que na verdade é Fried e declara que é um ótimo ator. Rionette exige saber para onde ele teleportou Rick, mas Fried se recusa a dizer. Furiosa, Rionette demonstra seu poder terrível ao cortar os cílios de Fried com um movimento mais leve. Rion aterroriza Fried ao declarar que vai tirar um de seus olhos em seguida e deixa até ele escolher qual. Fried está absolutamente horrorizado e revela que pode teleportar objetos a 100 metros de distância, então Rick deve estar por perto. Rick se vê ao lado de fora do local e é confrontado por um grande grupo de homens sérios. Um sujeito com cara de mordomo explica que são guardas de elite da família Daruti e precisam que Rick durma um pouco. Rick percebe que é o guarda-costas da família dos nobres, e os guardas-costas explicam que precisam garantir que Rick não possa participar do exame. Rick não pode acreditar que estão recorrendo a truque tão sujo para atrasá-lo, mas o mordomo aponta que não estão atrasando ele, estão botando ele para dormir. O mordomo revela que seus poderes são equivalentes aos de rank A, e Rick percebe que não há como vencer. Nesse momento, um grupo aparece e Rick fica aterrorizado ao ver que são os membros mais velhos de seu grupo. Ele se pergunta por que Rick está do lado de fora, quando deveria estar fazendo o exame, e os guardas ficam chocados ao ver um grandalhão parece um orc falando. Os guardas confrontam o grandalhão, mas por algum motivo Rick mente e diz que esse grupo está ajudando ele a aquecer antes do exame. O grandalhão diz que também vai ajudar, mas Rick apenas se preocupa e implora para que o mordomo mande seus homens recuarem, pelo bem deles. Ele explica que suas vidas estão em perigo, mas o mordomo ignora e ordena que seus homens eliminem todos. Um dos guardas tenta atacar o orc, mas todos ficam chocados quando sua espada se despedaça na cabeça do grandalhão, que nem se move 1 centímetro. O orc elogia o homem por fortalecer seu corpo, mas aponta que ele precisa melhorar seus armamentos. O homem tenta socar o orc, mas é facilmente detido e sua mão se despedaça no processo. Surpreendentemente, o orc o cura e até dá conselhos sobre como manter mais equilíbrio durante a luta.
O loiro no grupo de Rick percebe que Rick está em apuros como sempre e decide tentar resolver os problemas pacificamente. A definição desse cara de paz é bem confusa, já que ele saca uma arma gigante e explica que é sua invenção mais recente. Essa arma dispara cristais fundidos com magia. Os guardas tentam atacá-lo, mas acabam provando da arma do cara loiro. Rick pede para ele parar. Então o cara assume que ele também quer experimentar a arma por si mesmo. Mas Rick está preocupado que os caras possam acabar perdendo suas vidas. Nesse momento, um dos guardas tem a brilhante ideia de fazer a garotinha de refém. Ele ameaça tirar a vida dela, mas Rick fica horrorizado e se pergunta se o guarda tem algum desejo de morte. Até o orc diz para soltá-la, pelo seu próprio bem. A garotinha se pergunta o que está fazendo. Então Rick tenta acalmá-la e diz que ele só quer brincar de um jogo. Ela acredita nele e pergunta que tipo de jogo ele quer jogar. Mas o guarda toma uma decisão tola e deixa claro suas intenções. Ele a agride, então ela fica furiosa. Rick percebe que estão acabados. Ela acaba com o tolo completamente e o restante dos guardas ficam chocados porque ela liberou a magia de nível 7 sem recitar um encanto. Agora o mordomo sabe exatamente quem essa garotinha é. Ele revela que é a famosa maga vampira. Ela é a maga mais forte com apenas 10 anos e é conhecida como Criança Demônio da Destruição. Seu nome é Alissar e ela não é a única pessoa famosa nesse grupo. O cara loiro é meio elfo e meio anão e tem mais de 50 anos. Ele é o melhor artesão de armas do mundo e muitos pensam que ele de alguma forma possui tecnologia de 1000 anos no futuro. Seu nome é Mizet. Quanto ao orc, ele tem grande inteligência e força sobre-humana. Ele também é um mestre de magia de suporte, seu nome é Bron. Os guardas então ficam atordoados ao ouvir que eles são do rank S e membros da parte conhecida como Punho de Orichalco, exclusivo para rank S. O mordomo nunca pensou que viveria o suficiente para testemunhá-los com seus próprios olhos, mas agora que o fez, decide se aposentar. Ele planeja viver o resto de sua vida em paz, e os guardas nunca viram o velho tão tranquilo. A Alissar então se diverte destruindo todos com seu feitiço de uma só palavra, e Rick então decide que não quer mais treinar sobre vigilância desses loucos novamente, então promete fazer o melhor para passar no teste. Rionette ainda está atormentando Fred. Fred se pergunta por quanto tempo ela planeja continuar destruindo coisas, então ela explica que vai continuar até Rick voltar. Confiantemente, Fred declara que Rick não vai voltar porque sua família está cuidando dele, mas ele fica chocado quando Rick casualmente diz oi para ele. Rionette manda o pequeno nerd contra a parede, e Rick se pergunta o que aconteceu com o lugar. Rionette assegura a ele que está tudo bem e que ela só destruiu uma pequena parte do prédio. Nesse momento, Lynx ferido aparece e explica que Raster o espancou. Rick fica horrorizado ao ver isso, porque percebe que Raster fez isso para poder ficar no comando de seu exame. Lynx diz a Raster que seu sonho era construir uma escola em sua cidade natal, mas Raster apenas zombou e o atormentou. Lynx não pode fazer nada como alguém tão poderoso como Raster, e agora ele pensa que ter um sonho em sua idade é tolice. Lynx teme que Raster faça algo pior com Rick, então implora para que ele desista do exame. Rick se recusa e declara que quer que todos saibam que está tudo bem começar a fazer as coisas em qualquer idade. De volta a Raster, ele está ocupado eliminando mais de seus próprios homens, e um de seus guardas explica que há um intruso. Raster fica contente quando percebe que Rick decidiu aparecer. Ele pensou que Rick já teria desistido até agora, mas isso está tudo bem para ele, já que promete mostrar a Rick o verdadeiro medo. Raster faz uma grande exibição de sua magia, mas Rick ainda declara com raiva que vai fazer Raster sair voando pelos ares. Ado assiste ao exame de classificação e explica os 4 grandes fundamentos: força física, controle do corpo, reserva mágica e controle da magia. Ado consegue visualizar as pontuações dos 4 grandes fundamentos de outras pessoas e demonstra isso em um dos participantes. Ele verifica Raster e fica impressionado com a sua pontuação de classificação A. Seus olhos ficam um pouco cansados porque é perigoso para ele olhar para alguém muito forte. Ado decide verificar o status de Rick, mas eles são tão grandes que os olhos parecem que vão explodir e ele grita de dor. Nas proximidades, Alice e Rio se apresentam uma a outra. Os outros membros do grupo de Rionette a chamam, então ela convida Alice para se juntar a eles. Alice fica chocada ao ver um orc sentado ali, e Rionette recusa a oferta de Mizet para se sentar do lado dele, porque ele tem más intenções. Mizet oferece assento a Alice, depois de se interessar por ela, mas Rionette leva para um lugar seguro. Rick finalmente entra na arena, e Bron pergunta a Rionette como seu antigo novato sairá. Rionette revela que ele passará no exame, mas Alice aponta que não será tão fácil, porque ele está enfrentando Raster.
Raster é um rank A e sempre exagera para envergonhar todos os novatos. Alicia fica chocada quando os membros do grupo de Rick dizem que isso não será um problema. Os irmãos de Raster o incentivam e Raster fica impressionado que Rick conseguiu escapar de seus guardas. Raster declara que ele não é nada como seus guardas, fracos, mas Rick pode perceber isso só de olhar para ele. Rick se pergunta por que Raster se tornou um aventureiro em primeiro lugar. Então Raster explica que ele é um nobre e fez isso para elevar ainda mais seus status. Ele já se cansou de ser um aventureiro e está apenas esperando o momento para se aposentar. Rick percebe que esse cara não é um aventureiro de verdade, então ele se recusa a perder para alguém como ele. Raster começa a luta com um ataque de nível 1, mas se pergunta se Rick está apavorado por não se mover. Rick não está com medo, pois está apenas se lembrando de não ter deixado sua raiva controlá-lo. Rionete lhe disse para usar o primeiro minuto da sua luta para se acalmar e observar seu oponente. Rick faz isso, mas Raster é impaciente. Rick fica surpreso ao vê-lo usar magia de nível 3 sem um encantamento. Um ataque incrivelmente poderoso atinge Rick, mas ele permanece firme, enquanto analisa seu oponente, exatamente como o Rionete disse. Alice está preocupada com ele, mas Bron diz que um ataque assim não é nada para Rick. Ele explica que os 4 fundamentos, a reserva mágica deve ser desenvolvida antes que a pessoa atinja os 20, caso contrário, não há esperança de crescimento no futuro. Rick se tornou um aventureiro aos 30, então suas reservas mágicas são extremamente baixas. No entanto, Bron tinha uma solução, e voltamos ao passado mais uma vez. Bron disse a Rick que sempre dependia de seu corpo e decidiu dar um passeio até a próxima cidade. O problema era que ele estava amarrado em 2 pesos gigantes, cada um pesava 100 quilos. Rick ficou horrorizado, mas Bron disse a ele para se apressar, pois ali havia um covil de monstros carnívoros. Para compensar sua falta de reservas mágicas, Rick treinou exaustivamente nas 3 outras opções. Raster ataca Rick com magia de nível 4, mas Rick não se abala. Bron então revela que ele construiu Rick do zero em termos de força física. Mesmo que Mizette odeie fazer coisas incômodas, ele foi quem ensinou Rick a controlar a magia, porque não queria que Rick se transformasse em um monstro de cinzas após um ataque. Rionete treinou Rick no controle do corpo, e Alicia fica chocada ao saber que Rionete não é apenas uma empregada normal. Rick agarrou-se a todo o treinamento e agora está no nível de rank S, assim como o resto deles. Raster lança outro ataque, e Rionete explica que Rick não tem consciência do quão poderoso ele é. Isso porque, não importa o tipo de treinamento insano que eles colocassem em Rick, eles sempre diziam que um rank F seria capaz de fazer aquilo facilmente. Assim como quando Bron disse que um rank F pode quebrar uma pedra gigante com apenas um golpe. Raster provoca Rick enquanto lança uma barragem de ataques, e Alicia fica horrorizada quando um ataque parece esmagar Rick. Raster diz sarcasticamente que exagerou um pouco, mas fica atordoado quando Rick emerge ileso. Raster fica irritado com sua resiliência e seus irmãos ficam chocados com a força do velho. Raster se energiza para finalizar a batalha com seu punho, mas Rick facilmente o derruba. Rick finalmente entende o que Rionete estava dizendo. Raster está obcecado com os talentos dos quais nasceu e negligenciou refiná-los. Raster tem a vasta reserva de magia, mas é descuidado em tudo o que faz. Contra oponentes como Raster, Rick tem certeza de que não pode perder. Raster diz que Rick teve sorte, e seus irmãos ficam maravilhados quando ele finalmente decide usar a magia completa de invocação. Sua longa invocação resulta em um ataque de bola de fogo gigantesca, mas todos ficam chocados quando Rick a detém facilmente com apenas uma mão. Rick declara que o ataque foi muito descuidado, e Mizette explica que Rick trabalhou sua magia com um alto grau de precisão para bloquear o ataque. Rick foi tão preciso que não precisou usar nem 1 milésimo de energia, que o Raster usou para criar o ataque. Isso significa que alguém como Rick, com quase nenhuma reserva mágica, pode fazer coisas assim, desde que tenha um controle de magia preciso. Raster continua dizendo que Rick teve sorte e prepara outro ataque. Rick é rápido demais para ele. Raster precisa transformar seu corpo em aço para evitar ser obliterado. Raster finalmente admite que Rick possui habilidades acima de um rank E, mas ainda assim teve sorte. Rick não acredita que esse cara ainda se recusa a reconhecê-lo, então ele aponta que nem estava usando magia, ele estava apenas usando o controle do corpo. Raster só quer saber como Rick ficou tão forte em apenas 2 anos, e Rick se sente insultado pela pergunta. Ele se lembra de seu treinamento tortuante, onde teve que correr através de explosões, nadar em fluido de captura de monstros e até engasgar com ele, e não foi permitido sair de um covil de dragões até derrotar o dragão. Alice fica horrorizada ao ouvir apenas parte do treinamento que ele passou, porque normalmente alguém não sobreviveria a isso.
Ela fica ainda mais chocada quando Bron revela que Rick não sobreviveu. Ele perdeu a vida várias e várias vezes, mas a cura de Bron pode trazer alguém à vida de volta, desde que seja aplicada imediatamente após a morte. Esse tipo de treinamento horrível era necessário porque quebrar e reconstruir repetidamente o corpo de alguém como ele para ficar mais forte. Mizette também ficou impressionado com o fato de Rick ter aguentado, não importasse o quão louco fosse o treinamento. Ele lembra do treinamento com Rick, incluindo que ele jogava de uma montanha, para que ele pudesse desenvolver um senso de ser capaz de ver o vento. Isso, claro, levou Rick a perder a vida repetidamente, e Bron tinha que revivê-lo. Alice era igualmente culpada por esse tipo de treinamento, pois ela esmagava Rick sobre pedras gigantescas. O treinamento de Rionette envolvia aprender a cortar árvores caindo do céu, usando o impulso delas, o que também causou a morte de Rick. Raster simplesmente assume que Rick está mentindo, porque se recusa a acreditar que tal treinamento terrível existe, e mesmo que existisse, ele não vê ninguém motivado o suficiente para fazer isso. A resposta de Rick é simples: seu sonho é sua motivação, e seu sonho é derrotar o monstro mais forte do mundo, Kaiser. Raster e Fred riem, chamando Rick de idiota, e não acreditam que ele está falando sério. Alice sabe que Kaiser é o monstro supremo que aparece nas lendas do herói Yamato, e Bron revela que o objetivo de Rick é também o objetivo final deles, o Punho de Orichalco. Raster aponta que a lenda do herói Yamato são apenas a história para a criança, e derrotar Kaiser é o sonho de uma criança pequena. Rick não se importa com o que Raster pensa, já que seu sonho não tem nada a ver com ele. Raster concorda e decide acabar com a batalha. Surpreendentemente, ele usa a magia de nível 7 para restringir Rick, mas diz a Rick para não ficar muito impressionado ainda. Raster planeja mostrar a Rick o verdadeiro talento, para que ele nunca fale besteira novamente. Ele termina uma longa invocação e declara que mostrará a todos a maior magia que o humano pode usar, magia composta pela natureza de nível 8. Esta é a maior magia que Raster, o Homem dos Mil Feitiços, tem em seu arsenal. Seu movimento final resulta em Raster controlando um golem gigante de árvore por dentro. Raster manda Rick se ajoelhar diante dele e zomba de Rick, por planejar usar um ataque de vento. Rick declara que vai perfurá-lo, mas Raster diz que ele está delirando. Rick pergunta a Raster quantas vezes ele praticou usar o golem antes. Raster não tem ideia porque o dominou depois de usá-lo apenas algumas vezes. Rick então revela chocantemente que ele usou seu ataque de vento 100 milhões de vezes. Os irmãos de Raster acham que ele está mentindo, e ele se pergunta se é fisicamente possível usar um ataque 100 milhões de vezes em 2 anos. Bron revela que isso é possível, mas apenas se for usado magia de espaço e tempo. Raster já ouviu o suficiente, então ele anuncia que é hora de esmagar os sonhos de Rick, assim como ele fez com Lynx. Raster lança seu ataque mais poderoso, mas Rick se liberta das restrições e surpreendentemente para o ataque com seu ataque de nível 1. Raster zomba dele, confiante de que irá esmagar Rick, mas fica atordoado quando seu golem começa a desintegrar. O ataque de vento de Rick então destrói o golem de Raster. Raster se recusa a acreditar que isso pode acontecer com um nobre como ele, mas seu golem é destruído e ele é arremessado nas arquibancadas. Rick provoca a chamada Elite Nobre, apontando que seu sonho continua completamente intacto. Todos ficam maravilhados ao ver Rick vitorioso, pois ele parece apenas um velho normal. O grupo de Rick o parabeniza pela vitória, e Rick finalmente percebe que ele é realmente muito forte. Ele não consegue acreditar que não percebeu quão forte realmente é antes, e agradece a todos por ajudá-lo. Nesse momento, ele ouve o irmão de Raster, dizendo para ele buscar um tratamento médico, mas ele está determinado a falar com Rick. Rick já pode perceber que Raster está se perguntando como alguém da elite como ele pode perder para um iniciante tardio como Rick. Fred precisa ser contido para não defender seu irmão, mas Rick tem uma resposta para ele. Rick explica que limita o número de técnicas que usa e se treina exaustivamente nelas. Rick dá a Raster alguns conselhos sobre como ele pode fazer o mesmo, mas o nobre ainda está zangado. Raster promete ser o examinador de Rick novamente para sua próxima promoção e declara que vencerá da próxima vez. Os irmãos de Raster saem com ele, mas Angélica surpreendentemente mostra algum respeito por Rick. No dia seguinte, os participantes que passaram do exame de rank E são anunciados em um alto-falante. Seus números são anunciados em ordem, então Rick espera pacientemente enquanto seus amigos aguardam por perto. Rionette fica surpresa ao vê-lo tão calmo. Rick explica que estava apenas se lembrando de algo. Rick pensa sobre seu passado e como seria se tornar um aventureiro exatamente como Yamato. Isso significa se tornar um aventureiro para derrotar Kaiser. Infelizmente, sua mãe achava que seria perigoso, e seu pai queria que Rick parasse de acreditar em contos de fada. Um dia Rick encontrou alguma esperança, quando o médico descobriu que Rick tinha um marcador indicado
que ele poderia ter uma habilidade inata. Pessoas com um marcador são extremamente raros, mas Rick era uma delas. Rick ficou atordoado ao saber que poderia ter um poder incrível como Yamato, mas foi informado que não era algo que uma pessoa pudesse manifestar através de treinamento. Rick ainda estava animado, e lhe disseram para apenas relaxar e esperar que sua habilidade se manifestasse. Rick não podia estar mais feliz e decidiu que, uma vez que sua habilidade se manifestasse, ele declararia orgulhosamente a seus pais que iria se tornar um aventureiro. À medida que os dias passavam, seus amigos perguntavam se sua habilidade já havia se manifestado, mas não havia aparecido depois de 1 ano. Mas Rick manteve o ânimo e pensou que se revelaria quando ele não fosse mais criança. Eventualmente, ele ficaria desanimado e lhe disseram que existia casos que pessoas com o marcador nunca manifestavam sua habilidade. Ainda há muitos aventureiros que não têm habilidade, então seus amigos sugeriram que ele se tornasse um aventureiro de qualquer maneira. Eles contaram quanto dinheiro ele poderia ganhar, mas dinheiro não era o motivo pelo qual Rick queria se tornar um aventureiro. Um dia, a mãe de Rick ficou feliz ao saber que ele foi contratado como recepcionista de uma guilda. Seus pais estavam orgulhosos dele por encontrar um emprego estável. Então Rick aceitou que essa era sua vida agora. Rick continuou fazendo seu novo trabalho, mas ele ainda estava testando para ver se sua habilidade havia se manifestado. Anos e anos se passaram enquanto os pais de Rick envelheciam, mas Rick nunca parou de ler sobre as lendas de Yamato. Sua vida diária era como recepcionista, mas Rick nunca desistiu de seu sonho. Um dia, Rick explicou para Alicia que monstros haviam sido expulsos de suas tocas. Estavam indo para a cidade. As coisas estavam começando a ficar um pouco perigosas, e algumas novas missões seriam adicionadas em breve. Eram principalmente monstros de baixo nível, então ele supôs que seriam missões de nível inferior. Um aventureiro chamado Zad era amigo de Rick, e ele revelou que havia sido promovido para o rank B. Rick parabenizou Zad, mas não pode deixar de ficar chateado consigo mesmo. Rick havia feito o mesmo trabalho por 14 anos e não tinha ido a lugar nenhum. Enquanto isso, Zad havia sido promovido várias vezes. Rick não tinha muito do que reclamar, pois sua vida era estável, mas não pode deixar de pensar até onde teria chegado se tivesse se tornado um aventureiro. Nesse momento, Rick ouviu gritos quando um troll gigante apareceu na cidade. Rick ficou chocado porque era incrivelmente raro um monstro de nível médio estar ali. Rick tentou heroicamente proteger uma garota, mas ela apenas lhe disse para sair de seu caminho. Essa garota destruiu a besta. Rick ficou chocado quando ela simplesmente o agradeceu por tentar salvá-la. Foi quando Rick conheceu Rionette pela primeira vez. Ela revelou que era uma aventureira. Rick assumiu que ela era do rank B, mas ela não era. Rick então teve certeza que ela era do rank A. Super empolgado porque nunca tinha visto um aventureiro lutar de perto, Rick ficou atordoado quando ela disse que não era de rank A. Na verdade, ela era rank S. Rick ficou extremamente nervoso, porque os rank S são a elite dos aventureiros. Ele tinha uma pergunta para fazer a ela, porque ela era uma rank S, mas esperava que ela não risse dele. Rionette explicou que rir não seria um problema, porque nos 9 anos que haviam se passado, desde que ela tinha 8 anos, ela nunca riu. Rick simplesmente se desabafou e revelou que sempre sonhou em derrotar Kaiser. Além disso, ele também tem uma habilidade inata, que ainda não se manifestou. Ele explicou que tinha 30 anos, então relaxava que havia tempo ainda para ele se tornar um aventureiro. Rionette reconheceu que Rick tinha coragem porque tentou salvá-la, mas ele tinha 30 anos e nunca treinou sua reserva mágica. Rick já sabia dessa limitação, mas Rionette explicou que não é apenas difícil desenvolver resistência mágica depois de não treiná-la como jovem, é basicamente impossível. Aventureiros precisam de pelo menos algumas reservas mágicas, então ela estava confiante de que Rick não tinha chance de se tornar um aventureiro. Rick manteve uma atitude positiva, como sempre, e agradeceu a Rionette pela dose de realidade. Ele finalmente poderia parar de se apegar a seu sonho, que deveria ter abandonado anos atrás. Rionette se desculpou, mas Rick disse que precisava ouvir aquilo. Ele falou sem parar, esperando mascarar sua decepção, e brincando perguntou se ela aceitaria uma refeição com ele. Rick ficou chocado quando ela aceitou sua oferta, e fizeram planos para o dia seguinte. No dia seguinte, Alicia percebeu que Rick estava de bom humor, e ele disse animadamente que eles deveriam trabalhar com afinco. Zad chegou, e o feliz Rick lhe entregou com felicidade sua missão. Rick não pôde acreditar que ia jantar com uma garota como Rionette, e percebeu que sua vida não era tão ruim afinal. Nesse momento, as pessoas começaram a correr, quando um monstro apareceu, e o bom humor de Rick foi arruinado. Rick ficou preocupado quando avistou Rionette, mas lembrou-se de que ela poderia se cuidar facilmente.
Rick então se assustou quando vários outros monstros apareceram, mas Rionette disse que ela os enfrentaria. Rick sabia que só atrapalharia, então ficou de lado enquanto Rionette começava a destruir as feras. Ela os dilacerou. Rick ficou maravilhado ao ver o que um Rank S podia fazer. Rionette terminou de lidar com os monstros, mas ficou preocupada quando sentiu algo. Rionette teve um flashback de uma memória horrível e desmaiou por causa da energia mágica aterrorizante. Outra besta chegou para atacá-los, mas Zad apareceu do nada para resgatá-los. Alguns outros aventureiros chegaram, e Zad explicou que a guilda organizou uma missão de emergência. Os aventureiros estão trabalhando juntos, usando suas incríveis habilidades, e começaram a aniquilar os monstros. Rick pensou que já havia desistido de se tornar aventureiro, mas ao ver esse grupo lutar, percebe que ainda sentia inveja deles. Rionette avisou que era muito perigoso ali, mas Rick disse que eles ficariam bem, porque Zad é um rank B. Rionette ainda estava aterrorizada e revelou que o rank B não seria suficiente para enfrentar a ameaça que estava por perto. Rick ficou chocado e Rionette revelou que a ameaça era um dragão. Rionette disse que toda vez que sente a magia de um dragão, ela perde o controle de magia dentro do seu corpo. Rick tinha certeza de que um dragão nunca apareceria ali, mas foi rapidamente provado errado. Um dragão gigantesco apareceu diante deles, e até Zad não podia acreditar que aparecesse uma cidade humana. Todos foram ensinados na guilda dos aventureiros que qualquer um abaixo do rank B nunca deveria tentar lutar contra um dragão. Um cara do grupo entrou em pânico e atacou, mas rapidamente ficou claro que eles não poderiam lutar contra um dragão, quando ele os empurrou para trás apenas com a força de sua asa. O grupo decidiu correr para salvar sua vida, mas foram impedidos pela barreira do dragão. Eles não conseguiam destruir a barreira, então perceberam que o dragão não estava planejando deixá-los escapar. Zad desistiu, acreditando que suas vidas haviam terminado, mas Rick chocantemente deu um passo à frente. Zad lembrou a ele que ele era apenas um recepcionista, e não havia nada que ele pudesse fazer. Acontece que Rick também pensava que eles não sobreviveriam, mas se ele ao menos enfrentasse o dragão, então ele poderia passar o último momento de sua vida como se fosse um aventureiro. No entanto, depois de ficar cara a cara com o dragão, Rick percebeu que eles nem sequer seriam capazes de lutar. Rick estava apavorado, mas ainda podia sentir um fogo queimando dentro dele. Ele pensou que havia desistido de se tornar aventureiro, mas esse sentimento dentro dele fez com que ele percebesse que era assim que realmente queria viver. Rick então, corajosamente, lançou uma pedra no monstro, mas não fez nada. Zad ficou inspirado pelo que Rick fez, então disse a outros aventureiros que não podia deixar um recepcionista superá-lo. Os aventureiros recém-inspirados tentaram atacar ferozmente o dragão. A poderosa besta usou seu sopro de fogo, mas Zad temporariamente transformou todos em ferro para protegê-los. A explosão foi muito poderosa, então todos ficaram feridos, e Zad determinou que realmente era o fim para eles. Rionette se odiava por não ser capaz de lutar contra o dragão, mas já era tarde demais, pois o dragão se preparava para acabar com todos. Todos haviam desistido, mas ficaram atordoados quando Rick emergiu dos escombros. Rick ficou muito sério e jurou que realizaria seu sonho, não importava o que acontecesse. Rionette ficou horrorizada ao ver o dragão esmagá-lo. Nesse momento, uma voz declarou que Rick havia adquirido uma habilidade, e todos ficaram atônitos quando Rick levantou a pata do dragão. Ninguém podia acreditar no que via, e eles nem reconheceram Rick. Ele não parecia nada consigo mesmo, e havia tanta magia transbordando dele que era visível. Rick percebeu que sua habilidade nada devia ter acabado de se manifestar, e se perguntou por que levou tanto tempo. Rick ganhou muita confiança, então disse ao gigantesco lagarto para dar tudo de si para que ele pudesse testar sua nova habilidade. O dragão lançou ataque após ataque, mas Rick bloqueou todos. Eventualmente, Rick contra-atacou, e seu ataque foi incrivelmente poderoso, que abriu um buraco na barreira e no próprio dragão. Todos, incluindo Rick, ficaram atônitos com o que acabou de acontecer, e Rick humildemente disse que não foi tão ruim, antes de desmaiar. Um tempo depois, Rick acordou com uma dor imensa e Rionette informou que todos seus circuitos mágicos foram destruídos. Rick havia dormido por uma semana inteira e ficou chocado ao saber que Rionette ficou ao seu lado durante todo esse tempo. Rick não conseguia entender porquê, então ela revelou que estava esperando para convidá-lo para se juntar ao seu grupo, o qual pertencia, o Punho de Orichalco. Rick não acreditou nela, mas ela explicou que compartilhavam um objetivo em comum: derrotar Kaiser. Rick ficou ainda mais chocado com isso, porque confirmou que Kaiser realmente existia. Rionette estava confiante de que Rick lutou com apenas coragem, seria capaz de crescer mais forte e lutar ao lado de seu grupo. Rionette garantiu que ele se tornaria um aventureiro, e essa foi a primeira vez que alguém disse algo assim para ele. Rick desabou de alívio e se perguntou se realmente era correto para ele tentar se tornar um aventureiro. Rionette garantiu que sim, e Rick não conseguiu conter as lágrimas. De volta ao presente, os números de Rick foram anunciados.
e Ronette o parabenizou por tornar oficialmente um aventureiro qualificado. Rick creditou seus mentores por ensiná-lo e agradeceu a seu antigo eu por nunca desistir de seu sonho. Lynx caminha pela floresta, perguntando-se quanto mais ele tem que subir a montanha antes de chegar à casa de Rick. Ele se lembra de como parabenizou Rick após a conclusão bem-sucedida dos exames de promoção. Ele lembrou a Rick da bebida que prometeu a ele antes do exame e ofereceu-se para ir até a casa de Rick, para que pudessem conhecer seu grupo. O rosto de Rick denunciou suas emoções, e Lynx não conseguiu entender por que ele fez tal expressão. Ele continuou subindo a montanha pela floresta, enquanto se lembrava de que Rick o alertou para usar o seu melhor equipamento, e decidisse visitá-lo. Ele se pergunta por que Rick lhe deu um aviso tão severo enquanto continua seguindo em frente. Ele chega a um castelo na montanha e se pergunta se recebeu as direções erradas para um castelo de um rei demônio. Lynx se aproxima do portão do castelo, onde fica em admiração pela grandiosidade do lugar. Embora assustado, ele reúne coragem para tocar o sino do castelo. Ele chama Rick e os enormes portões se abrem repentinamente para revelar o rosto familiar de Rick. Rick o recebe no castelo e Lynx entra feliz no pátio, admirando a paisagem diante dele. Rick se desculpa por ter trazido um local tão distante apenas para tomar uma bebida. Lynx aponta sua observação de que a área está livre de monstros, e Rick lhe diz que monstros não se aproximam do castelo. Lynx pergunta a Rick por que ele o avisou para usar seu melhor equipamento, e Rick lhe diz severamente que a armadura é para garantir que seu corpo permaneça intacto, o que assusta Lynx. Ronette recebe Lynx ao entrar no castelo principal com Rick. Lynx agradece a ela pela cortesia e expressa sua apreciação pela contribuição dela para salvar sua vida. Elisa chama por Rick da escada, e Lynx fica surpreso com a vivacidade dela. Ele espera que sua filha cresça e se torne tão vivaz quanto a garotinha do castelo. Ela, de repente, desencadeia uma magia de natureza 6, dizendo apenas palavras triviais, o que surpreende Lynx. Lynx mal consegue reagir a tempo para sair do caminho da magia, mas Rick vem em seu socorro, desviando o feitiço mágico. Lynx fica surpreso por ainda estar vivo, enquanto Rick repreende a Lisa por usar magia dentro do castelo, algo que ele havia divertido ela. A Lisa culpa Rick por isso, porque ele não brincou com ela mais cedo, quando ela pediu. Ronette pede para descontar os custos dos reparos de sua refeição, mas a Lisa de repente se torna arrependida e pede desculpas. Rick informa a Lynx que quer acompanhar a Lisa para que ela não continue usando magia dentro das paredes do castelo. Ronette leva a Lynx a seu quarto e lhe diz para se sentir à vontade. Enquanto ela deixa o quarto, Lynx olha pela janela, pensando que não pode percorrer todo o castelo porque é grande demais. Ele de repente nota Mizette sentado do lado de fora, brincando com suas criações. Ele sai para encontrá-lo e Mizette o reconhece como visitante de Rick. Eles se apresentam e Lynx pergunta a Mizette sobre suas produções de aço. Mizette exibe sua arma personalizada, explicando que fabricar arma é seu hobby. Lynx decide testar o modelo e Mizette o entrega, dando instruções sobre como usá-lo. Lynx se agacha para manter o equilíbrio e puxa o gatilho, mirando em um boneco de treino. O lançador dispara com força, fazendo Lynx cair no chão enquanto o alvo é destruído. Mizette anota que precisa reduzir o recuo quando remodelar a arma. Enquanto isso, Lynx percebe que as armas de Mizette poderiam mudar o rumo de uma guerra se fossem produzidas em massa. Ele volta ao castelo, perguntando-se por que os habitantes dali são tão incomuns. Ele vê Bron lendo na biblioteca do castelo e fica surpreso ao ver um orc no castelo. Sem levantar a cabeça, Bron permite que ele entre na sala e Lynx se desculpa pela intrusão. Ele entra na biblioteca, surpreso com a quantidade de livros que há nela. Bron lhe diz que a sala é seu quarto, não uma biblioteca, explicando que se cerca de livros porque o fazem relaxar. Lynx percebe que Bron é intelectual e se pergunta se ele também faz parte do grupo de Rick. Ele pergunta a Bron se ele leu todos os livros na sala, e Bron diz que ele leu a maioria. Ele explica que está tendo dificuldades em acompanhar alguns livros recentemente, porque está concentrado em treinar Rick. Lynx se surpreende ao saber que o orc é que treina Rick, e pede a Bron para instruí-lo da mesma forma que faz com Rick. Bron aceita o pedido, após notar os olhos de Lynx brilhando com paixão, assim como os de Rick. Enquanto isso, Rick está procurando Lynx, e Mizette informa que Lynx foi com Bron para treinar na floresta. Rick se pergunta por que Lynx se submeteria a tal destino cruel. Lynx está passando por uma sessão de treinamento tão intensa que diz suas últimas orações, esperando que sua esposa e filho permaneçam bem na sua ausência. Ele é salvo por Ronette, que está trazendo um enorme javali de volta para o castelo, para o jantar. Lynx agradece por salvar sua vida,
e Rionete reconhece que ele estava treinando com Bron, porque havia peso em suas pernas. Ele conta como Bron empurrou de um penhasco depois de dizer a ele para descer a ladeira com os pesos. Link sabe que não teria sobrevivido se Rionete não estivesse lá, e Rionete confirma suas afirmações, informando que Bron foi a causa do trauma de Rick. Bron aparece de repente, interrompendo a conversa e arrastando Link para continuar seu treinamento. Após a sessão de treinamento, Link está feliz por estar vivo, mas Rick está irritado com ele por ter jogado sua cautela ao vento. Link explica que só aceitou a oferta de Bron porque ele prometeu pegar mais leve com ele, mas Rick lhe diz para nunca acreditar em tais mentiras. Mizette expressa seu desagrado com Rick por exagerar as coisas, e Bron o apoia, dizendo que poderiam facilmente reviver Link se ele se machucasse. Rick fica surpreso com o pouco valor que há na vida humana para ele. Ele está ansiosa para brincar com Link, mas Rick a repreende, porque ela o transformaria em pó. Mizette aponta o dedo para Rick por ter convidado Link ao castelo, apesar de saber o resultado de sua visita, e Rick se culpa por isso. Eles voltam ao castelo, e Rionete serve chá para Link e Rick, dizendo para eles ficarem à vontade enquanto ela prepara o jantar. Ela sai da sala, e Link expressa o quão incrível Rionete é. Rick concorda com ele, e Link pergunta até onde o relacionamento deles vai. Rick lhe diz que não estão em um relacionamento, porque ele é muito velho, mas Link contra-argumenta que podem ser compatíveis porque ele tem 20 anos a mais que sua esposa, o que surpreende Rick. Link convence Rick explicando que as coisas vão dar certo se eles tiverem sentimento um pelo outro. Eles se reúnem à mesa do jantar, e Link elogia a refeição de Rionete. Ela aprecia seus elogios, e Rick diz a Link para comer o quanto quiser. Os outros pedem mais comidas e bebidas extras, então Rionete se levanta da mesa para trazer mais. Link diz a Rick que é um bom momento para mostrar seu afeto ajudando Rionete, e imediatamente se levanta correndo atrás dela. Link pergunta aos outros sobre a habilidade inata de Rick, e Bron explica que Rick não pode controlar sua habilidade, porque é uma habilidade especial que só pode ser ativada sob condições específicas. Mizette aponta que Rick seria overpower se pudesse controlar suas habilidades. Bron informa Link que Rick está no nível S, sem suas armas e habilidades, mas superaria essas habilidades se pudesse controlar sua habilidade, Alma Imprudente. Link fica surpreso ao saber que Rick poderia se tornar tão poderoso. Bron questiona Link sobre os 6 cristais mágicos de orbe grande, porque ele trabalha na capital. Link reconhece o nome, como os orbes mencionados na lenda de Yamato. Bron explica que os orbes são a chave para abrir a porta, conectada à região espiral onde fica Kaiser. Mizette informa Link que os orbes deveriam estar emitindo mana forte, porque estão na temporada de ativação, que ocorre a cada 200 anos. Rick pergunta a Link se ele ouviu rumores sobre isso, mas Link pensava que isso era apenas uma lenda. Ele agora percebe que a história é verdadeira, porque o grupo de Rick quer derrubar Kaiser. Ele diz a Rick que não ouviu nada sobre isso, mas promete verificar com a inteligência secreta, que lida com missões não publicadas. Rick pede secretamente a Link mais conselhos sobre o relacionamento, depois de não ter podido ajudar Rionete, porque ela lidou com tudo perfeitamente. Hey, uma nova aventureira está limpando a guilda, com um semblante carrancudo, porque ela quer estar no campo ao invés de limpando a guilda. Ela pratica suas habilidades com vassoura, para enfrentar inimigos fortes quando uma conversa na recepção chama sua atenção. Ela sai para ver Rick, Alisa e Bron diante do mestre da guilda. Eles pedem uma missão especial, mas o mestre da guilda não concede. Então eles tentam convencê-lo de que podem lidar com ela. Embora o mestre da guilda esteja convencido sobre suas habilidades, ele diz ao grupo que eles não atendem aos requisitos de ter 2 aventureiros de rank A em um grupo de 4 pessoas. Rick sugere que contratem algum membro temporário, e o mestre da guilda imediatamente oferece Rei, porque ela sempre quis participar de uma missão perigosa. Embora Rei sempre tenha querido participar de uma missão perigosa, ela não estava entusiasmada em se unir a um orc falante. O mestre da guilda diz para ser respeitosa, porque o grupo são todos de aventureiros de alto nível. Rei concorda relutantemente em se unir ao grupo, que consiste em um orc falante, um homem idoso e uma criança mimada, mas se une a eles de qualquer forma. Eles partem para a missão, e a Lisa informa ao grupo que está detectando algo à frente. Rei pergunta a Rick o que eles estão procurando, e ele lhe diz que estão procurando por orbes naquela área. Ela se pergunta se os orbes têm um valor, e Rick lhe diz que são muito perigosos, para serem deixados sozinhos, porque atraem monstros. Ela tenta convencer Rick de que pode lidar com qualquer monstro, apesar de ser um aventureiro de rank F, já que pretende se tornar um aventureiro de rank A. Seu sonho inspira Rick, decide trabalhar duro para aumentar seu rank. Rick pergunta sobre o rank atual dele, e ele diz que recentemente foi promovido para o rank E. Ela o considera um caso perdido, de crescimento tardio. A Lisa aponta uma fonte de luz à frente, e eles se dirigem para lá.
Enquanto isso, Rionette está preocupada com Rick e a Lisa. Mizete é segura de que eles estão bem, porque Bron os acompanhou. Ele decide testar um dispositivo que produz vento sem afetar a roupa de Rion, mas ela destrói a máquina depois de ser pego em flagrante. Eles chegam ao local da fonte de luz, onde vê um Wyvern comendo. Rei fica tão assustada que se esconde atrás do grupo, porque sabe que o monstro é perigoso. Bron se aproxima do monstro, e ela pergunta se ele tem um plano para derrotá-lo. No entanto, Bron empurra casualmente para longe, dizendo a ela que planeja bater no monstro. Rei implora para ele encontrar um novo plano, porque ele poderia atrair mais Wyverns do ninho se machucar o atual. Ele diz que não derrubou o primeiro Wyvern, porque quer que os outros ataquem também. Rei reclama do grupo porque eles gostam de situações perigosas desnecessárias. Bron está à beira de um colapso porque ela é muito barulhenta, então ele pede a Rick para cuidar dela. Rick a leva para longe, enquanto ela continua reclamando que Rick a colocou em grande perigo. Rick a provoca sobre sua força, mas ela diz que estava falando sobre o futuro. Um Wyvern derrotado de repente aterriza ao lado deles, surpreendendo o rei, porque ela não consegue acreditar que os outros enviaram um monstro voando para longe do local. Ela rapidamente se move para fora do caminho, quando um Wyvern vermelho aterriza à frente deles. Rei está assustado, porque o monstro é tão forte que daria trabalho até mesmo para o aventureiro de rank A. Rei aconselha Rick a correr, mas Rick lhe diz para correr, enquanto ele tenta algo no dragão. Ela ganha coragem de repente e diz a Rick que também vai ficar para lutar. Rick tenta dissuadi-la, mas ela não quer deixá-lo sozinho para trás, porque são membros do grupo, embora temporariamente. Ela se oferece para dar apoio a Rick, mas ele derrota o dragão com um único golpe. Rick agora está confiante em sua força, mas Rei está surpresa e não entende por que Rick aconselhou a correr para sua segurança. Eles retornam à guilda no dia seguinte, e o mestre da guilda elogia por ter feito um trabalho no dia anterior. Ele nota que ela parece atordoada e se pergunta por quê. Ela pede desculpas a ele, porque vivenciou muitas coisas no dia anterior, o que desperta sua simpatia. Ele sabe que os membros do Punho de Orichalco sempre deixam uma impressão. Ela se lembra de que se despediu de Rick e de seus companheiros, enquanto eles levavam um corpo de Wyvern para casa. Ela se perguntou o que fariam com ele, e eles lhe disseram que era o jantar. Ela ficou surpresa porque não sabia que o Wyvern podia ser comido. O mestre da guilda explica que os membros do grupo são especiais, porque todos são aventureiros de rank S. Rei está ansiosa para se tornar um aventureiro de rank S, então ela entrega a vassoura ao mestre da guilda e sai correndo pela porta. Enquanto isso, Bron apresenta a Flor Vermelha, um dos 6 grandes orbes, aos outros membros do grupo. Ele informa que eles podem localizar os outros orbes se ressoarem a Flor Vermelha com mana. Mizete testa sua teoria, usando sua magia de mapeamento mundial, e revela que o orbe está em Erotopia, um país famoso por seu amor por esporte de combate, e lar do Coliseu. Descobrimos então que há quase 400 anos o rei Alexandre construiu o Coliseu. O rei organizava competições de lutas, e o próprio Alexandre lutava sem armas, usando apenas seu corpo. Ele reinou como campeão invicto em 10.000 lutas. Pessoas de todos os mundos vinham para assisti-los ou desafiá-lo. Esse pequeno reino cresceu exponencialmente e agora é conhecido como o Reino de Erotopia. Rick e os outros chegam a esse reino e observam uma estátua de Alexandre, conhecido como o Rei dos Punhos. Lutar por entretenimento é um grande negócio aqui, então ser um lutador é uma ocupação popular. Esses lutadores profissionais são chamados de pugilistas. Bron gostaria de ter enfrentado o Rei Alexandre pelo menos uma vez enquanto ele estava vivo, mas Rick teme que isso teria destruído o reino. Nosso grupo tenta obter informações sobre as 6 joias, mas as pessoas ficam aterrorizadas com o gigantesco Bron. Nesse momento, eles notam um careca incomodando uma garota. Bron decide perguntar a eles por informação, mas o sujeito diz que não se intimida com o orc, porque ele é um pugilista. Bron diz diretamente para ele que ele não parece ser forte. Então o careca o desafia para encontrá-lo em um beco. Bron aceita a oferta e derrota facilmente. O nome do sujeito é Gold e o da garota é Milica, e eles ofereceram para responder a qualquer pergunta. Rick lhe mostra a flor de sangue e explica que deve haver outra gema nesse reino. Eles ficam impressionados com a magia emitida pela pedra, e nosso grupo fica chocado quando eles dizem que já viram uma igual antes. No entanto, não consegue se lembrar onde, então Rick implora que eles pensem mais. Nesse momento, eles são interrompidos pelos desfiles de anúncios do torneio do Rei dos Punhos. É um torneio de luta para determinar o campeão pugilista. Acontecerá em 2 meses e atrai mais de 500.000 espectadores todos os anos. Um sujeito chamado Kevin é o campeão de 5 anos, tendo vencido nos últimos 3 torneios consecutivos. Esse cara é incrivelmente popular
e todos ficam chocados quando percebem que a pedra que o nosso grupo está procurando está presa no cinturão do campeão. Kevin agradece aos apoiadores por torcerem por ele e explica a um treinador que é seu trabalho como pugilista criar empolgação para o torneio. O treinador pode ver que Kevin está com a saúde boa, mas Kevin diz que ficará feliz em encontrar um oponente digno. Nesse momento, Rick entra na academia e explica que são aventureiros em busca de uma certa gema. Bron quer ir direto ao ponto e Kevin fica chocado com sua aparência. Rick diz que precisam seguir o procedimento adequado ao falar com o estranho, mas Bron diz que não é esse tipo de pessoa. Bron diz a Kevin para lhe dar o cinto, e Rick precisa esclarecer as coisas, explicando que não são ladrões. Bron explica que a gema no cinto pertencia ao grupo deles. Ele diz que devolverão o cinto e darão a Kevin uma gema equivalente em troca. O treinador pretende expulsá-los, mas Kevin o impede. Ele explica que tem um bom faro e pode perceber que eles não estão mentindo. Embora Kevin acredite neles, ele não pode permitir que levem o cinto. O cinto é o orgulho do povo de Erotopia, e a única maneira de consegui-lo é alcançando o topo no torneio do Rei dos Punhos. Surpreendentemente, Bron concorda com ele, e o nosso grupo vai embora. O treinador se pergunta por que Kevin simplesmente os deixou ir, já que ele queria que os lutadores novatos os espancassem. Kevin explica que todos teriam perdido suas vidas se tivesse tentado lutar contra o Rick e seu grupo. O treinador fica chocado por não ter ideia de que eles eram tão fortes. Kevin pode perceber que, embora a empregada parecesse muito calma, ela tem habilidades incríveis. Rick também parecia comum, mas Kevin podia sentir que ele treinou seu corpo em um grau extraordinário. No entanto, Rick não emite a aura de uma potência, então Kevin considera que sua força total é desconhecida. Quanto ao Orc, Kevin está animado porque seu poder é inacreditável. Perto dali, Bron explica que o novo plano é se tornarem pugilistas para que possam vencer o Rei dos Punhos. Para entrar no torneio, eles primeiro terão que passar por algumas preliminares, no lado leste ou oeste do reino, e em seguida vencer contra aqueles que se qualificaram. Bron decide entrar pela Liga Oriental, e ele instrui Rick a entrar pela Liga Ocidental. Rick se pergunta se Bron ficará bem sozinho, então Bron explica que já providenciou um guia. Esse guia acaba sendo Gold. Depois, Rionette explica que Rick deve passar por um teste para se qualificar para se tornar um pugilistas. Muitas pessoas de todo o mundo fazem esse teste na esperança de obter glória, e Rick diz que parece ser divertido. O primeiro teste é uma batalha física simulada, e oponentes são selecionados aleatoriamente. O oponente de Rick é um novato promissor que venceu todas as suas lutas nas preliminares do torneio. Ganhar ou perder não é importante, pois os participantes ainda podem passar desde que atinjam um certo padrão. Nesse momento, Rick fica chocado ao reconhecer a voz de seu oponente, que acaba sendo Angélica. Angélica faz uma grande entrada, mas fica horrorizada ao ver Rick. O pequeno público a incentiva, e eles preveem que ela rapidamente destruirá Rick. Rick teme que Rasta esteja lá também, mas Angélica explica que veio sozinha. Angélica pensa em como as coisas são ruins para ela, já que seu oponente é o velho que derrotou seu irmão de rank A. Mesmo que ganhar não importa, Angélica se recusa a sofrer uma derrota em uma batalha simulada. Rick ainda não parece muito forte para ela, mas ela não planeja baixar a guarda como fez da última vez. O teste começa, e Angélica jura dar tudo de si desde o começo. Desta vez, ela pronuncia o nome de seu ataque poderoso, mas cai instantaneamente no chão. Angélica pensa que apenas perdeu o equilíbrio, mas cai novamente. Rick se posiciona sobre ela e se pergunta o que ela acha de sua nova habilidade, que ele aprendeu nos últimos meses. Angélica fica chocada ao ouvir que ele está derrubando, e ela explica que essa habilidade se chama Os 8 Segredos para Pegar Leve. O segredo número 1 é continuamente varrer as pernas do oponente. Angélica fica horrorizada, porque isso significa que Rick tenha derrubado suas pernas tão rapidamente que nenhum cavaleiro de segunda classe consegue ver. Ela não acredita que tal habilidade possa existir, mas com Rick tudo é possível. Angélica cria uma certa distância entre eles, mas Rick a derruba novamente. Rick continua fazendo isso, mas Angélica diz que isso não é de longe o suficiente para fazê-la desistir. Então Rick decide lutar a sério, e Angélica, ao perceber que não pode mais blefar, se rende. Agora Rick é um pugilista, então ele se dirige para as preliminares. No momento, Angélica o interrompe para perguntar quantas vezes ele planeja humilhá-la. Rick não quer vê-la chorar, então oferece para levar a algum lugar para comer. Os pais de Melika são donos de um restaurante, então ela diz para eles relaxarem e aproveitarem alguns brindes. Angélica fica chocada ao ouvir que Rick planeja vencer o torneio dos punhos, pois parece um sonho maluco. Angélica se tornou pugilista há 4 meses e planeja participar do torneio também. Ela pensou que Rick tentaria vencer no próximo ano, então fica surpresa ao saber que ele quer ganhar o torneio desse ano.
Angélica admite que o poder de Rick desafia as leis das lógicas, mas tem certeza que isso não será possível para ele. Angélica explica que o caminho para se tornar o Rei dos Punhos é longo. Primeiro, apenas aqueles que vencem 40 lutas no longo de 6 meses de preliminares têm o direito de participar da competição da Liga. Rick pensa que tudo o que precisa fazer é ganhar um monte de lutas, mas não é tão simples. As lutas são extremamente brutais, então a maioria das pessoas consegue lutar 10 vezes por mês. Resta apenas uma semana, e vencer 40 lutas em apenas uma semana é fisicamente impossível. Rick fica chocado ao ver isso, pois achava que 10 lutas por dia seriam fáceis, então ele pediu 40 lutas em 4 dias. Angélica fica horrorizada e gostaria que ele parasse de quebrar as leis do bom senso. No dia seguinte, Rick vai para suas primeiras lutas preliminares. O oponente de Rick é alguém chamado Albert, mas dizem que há rumores que Albert quebra as regras, usando uma arma. No entanto, nenhuma evidência foi encontrada durante as verificações corporais. Então Rick é apenas avisado para tomar cuidado. Rick enfrenta esse sujeito e fica aliviado ao ver que ele não tem uma arma. No entanto, vemos que Albert tem uma pedra escondida que aumenta a força de seus ataques em 30 vezes. A luta começa, e Albert usa seu casaco para obstruir a visão de Rick. Seu ataque é poderoso, e Albert declara sua vitória, mas é cedo demais, pois a dor no seu braço quebrado logo aparece. Rick vê a pedra de impacto, e aponta que ela quebrará seus ossos se o usuário não tiver treinado o suficiente. Albert pensa que ele treinou, mas é tarde demais, pois Rick declara que agora é sua vez de atacar. Rick usa o segundo segredo dos 8 segredos para pegar leve, que é uma habilidade que usa uma onda de choque de um soco para balançar o cérebro do oponente e causar inconsciência. O objetivo dos seus 8 segredos é vencer lutas sem causar ferimentos aos oponentes, e todos ficam chocados ao testemunhar isso. Albert está desacordado, então Rick é anunciado como vencedor. Um dos espectadores fica feliz ao ver alguém tão poderoso e decide que o torneio deste ano será inesquecível. Em outro lugar, vemos um sujeito com uma aparência monstruosa e assustadora, e ele é avisado de que está na hora de começar seu trabalho. Rick a parabeniza por passar pelas preliminares, e ela se gaba de ter vencido 40 lutas consecutivas. Ela também pretende vencer o torneio por blocos, e Rick está ansioso para dar o seu melhor também. Angélica ainda não acredita que ele vai tentar fazer 40 lutas em 4 dias, já que cada local só hospeda uma luta por dia. Isso significa que Rick terá que percorrer uma longa distância entre uma luta e outra, mas Angélica acha que isso é impossível. Rick precisa chegar à Arena Green Hill em 10 minutos antes de sua próxima luta, mas Angélica fica irritada porque ele não está ouvindo. Essa arena fica a 30 km de distância e ele não conseguiria chegar a tempo, mesmo que fosse de carruagem. Rick a chama de louca por sugerir que ele ande uma carruagem lenta, preferindo simplesmente correr. Angélica diz que isso faz menos sentido ainda, mas Rick mostra que é muito mais rápido que uma carruagem. Angélica gostaria de assistir a luta de Rick, mas não há como ela chegar a tempo. Rionette diz que pode resolver, então ela faz um parkour em alta velocidade. No local vemos que Rick já terminou sua luta, mas Angélica não estava em condições de assistir. Rick venceu, mas ainda precisa trabalhar nos seus 8 segredos de pegar leve, pois causou muitos danos. Rick se dirige ao próximo local, então Angélica tenta evitar ser arrastada novamente, mas Rionette a leva de qualquer jeito. Os três estão vendo a arena enquanto Rick derrota vários oponentes. 4 dias se passaram e Angélica fica pasma porque Rick realmente conseguiu vencer as 40 lutas que precisava. Agora vem as lutas de torneio por bloco e Angélica está aliviada por não estar no mesmo bloco que Rick. Angélica esperava vencer o torneio inteiro, mas agora percebe que será impossível com Rick por perto. Para piorar, Rionette explica que Bron de classe S também está participando. Angélica pensa que, por mais que as coisas pareçam ruins, ela ainda não pode deixar um certo homem sair impune por algo. Rionette se pergunta sobre o que ela está falando, mas Angélica diz apenas para mudar de assunto. Ela se pergunta onde Rick está. Rionette explica que ele está fazendo sua corrida diária de 600 km. Angélica já não se surpreende mais com as loucuras de Rick, e se pergunta como Rionette o aguenta. Ela está sempre ao lado de Rick, então Angélica sente pena dela, por provavelmente pensarem que eles estão apaixonados. Surpreendentemente, Rionette não se importa, revelando que tem um carinho profundo por Rick. Um homem se aproxima delas, e Angélica pensa que está tentando flertar com elas. Para seu constrangimento, o homem só precisa de ajuda dela com o trabalho, porque não tem pessoas suficientes. Rick termina sua corrida, e ele é recebido pelo presidente do Comitê de Gestão da Liga Ocidental. Seu nome é Snape, e ele está impressionado com Rick, por ser qualificado mais rápido da história da Liga. O Homem Lagarto é informado que Angélica não está lá, e Rick fica surpreso ao ver que ele conhece ela.
Snape então fica surpreso quando Rick percebe que ele é um pugilista aposentado. Rick explica que soube que Snape era um lutador pelo aperto de mão. Snape revela que lutou pela última vez há 20 anos, quando ganhou uma pequena competição. O rugido da multidão foi revigorante, mas ele se aposentou quando tinha apenas 23 anos. A vitória de Snape acabou sendo a primeira e a última vez que ele ganhou alguma coisa. Snape não compete mais, mas sua empresa escreveu alguém na competição desse ano. Ao sair, ele pede Rick para dar um alô para Angélica, mas também quer que ele avise para ela não se empolgar demais. Depois disso, Milica parece preocupado e revela que Snape é da companhia Dragonaut. Snape se faz parecer um cavaleiro, mas há rumores que ele tem conexões com o submundo. Ele é o principal patrocinador da competição deste ano, e os patrocinadores têm direito a uma vaga de competidor no torneio. Nesse momento, Rick ouve alguns caras falando sobre coelhos deste ano. Eles elogiam uma novata e a chamam de garota elfa negra. No dia seguinte, vemos os coelhos dos quais falavam, já que Angélica e Ronette concordaram em ajudar o homem de antes. O trabalho dessas coelhinhas é animar o torneio e coletar apostas. Ronette só concordou em fazê-lo porque Angélica também concordou. E Angélica diz que não poderia recusar alguém que pediu ajuda com sangue em seu rosto. Um cara bêbado deixa todas as coelhinhas desconfortáveis, mas paga caro por ser atrevido com Angélica. Angélica fica muito envergonhada quando Rick chega, e ela explica que está ajudando alguém. Rick fica impressionado com quão Ronette está bonita, e Angélica fica furiosa porque ele não reagiu da mesma forma com ela. Em outro lugar, o velho líder da academia lê como Bron conseguiu passar pelas preliminares de forma impressionante em apenas 2 dias. O mais incrível é que todas as lutas foram decididas com um único golpe de nocaute. Sua façanha está atraindo atenção, mas Irving também aponta que Rick conseguiu passar pela Liga Ocidental em apenas 4 dias. Irving não está nem um pouco assustado, mas sim animado para o torneio desse ano. Um flashback mostra o momento que o dono da academia conheceu Irving pela primeira vez. O proprietário ficou chocado ao ver que Irving tinha acabado de destruir um grupo de caras e o chamou pelo apelido o Lobo Voraz dos Becos. Irving pediu ao velho que limpasse a bagunça, mas ele se recusou. Explicou que estava lá para recrutar Irving. Na cidade, ele poderia obter o que quisesse lutando e vencendo. Isso não parecia muito interessante para Irving, então o proprietário explicou que lá havia muitos lutadores fortes. Isso soou muito mais divertido para Irving, então ele concordou em ir. Irving tem a mesma impressão no rosto agora, e explicou que não sentia tão animado há muito tempo. De volta a Rick, Angélica ainda está chateada por Rick não ter olhado para ela de um jeito especial. Rick muda de assunto e revela que Snape estava procurando por ela. Angélica fica claramente surpresa, mas nega conhecer alguém com esse nome. No dia seguinte, começa a competição do torneio por blocos, para decidir os participantes do torneio final. Apenas um participante de cada bloco pode participar do torneio final, então será realmente intenso. Angélica enfrenta uma garota chamada Ellen, mas Rick percebe que Angélica não parece ser ela mesma. Angélica está muito tensa, mas ainda consegue vencer. Rick é o próximo, e ele usa um dos seus 8 segredos de pegar leve para derrotar seu oponente. Ronette fica satisfeita em ver que Rick está melhorando e se conter, mas Angélica acha que ele continua tão ridículo quanto sempre. Os dois estão se revezando, vencendo lutas até que restam 4 combatentes. Rick quer discutir táticas porque precisam vencer todas as lutas, mas Angélica diz que não precisa disso. Ela enfrenta seu próximo oponente, e Rick fica impressionado quando vê ela combinando técnicas físicas com magia. No entanto, Rick percebe que há algo perigoso sobre seu adversário. Esse cara rompe a magia dela e consegue dar um soco devastador. Rick fica preocupado ao ver que ela sofre danos sérios, e é anunciado que Angélica foi derrotada. Ela lutou arduamente para pressionar seu oponente, mas o cara chamado Taylor a destruiu com um único golpe. Angélica é curada, mas seu orgulho ainda está ferido. Rick diz que ela foi impaciente e teimosa durante a luta, mas isso só a deixou mais irritada. Rick continua tentando dizer que ela poderia ter vencido se tivesse mais focada, então ele pergunta se algo está incomodando-a. Rick não tem certeza se poderá fazer alguma coisa, mas ele quer tentar ajudá-las. Suas palavras gentis fazem com que Angélica ceda, e ela revela que Snape é seu noivo. Ela explica que, há 1 ano, seus pais faleceram em um acidente. Ela e seus irmãos assumiram as responsabilidades da casa, mas eram inexperientes e caíram em uma grande dificuldade financeira. Seu avô malvado interveio e fez um acordo com Snape. Snape prometeu fornecer uma grande soma de dinheiro, mas exigiu que fosse permitido se casar com Angélica. Rick tem uma reação seriamente atrasada à notícia, e Angélica fica furiosa com sua falta de capacidade de processar informações. Ela continua explicando que, ao tentar impedir o casamento, descobriu que Snape havia se tornado o principal patrocinador do torneio. Ela se prepara para revelar quais são as verdadeiras intenções de Snape, mas eles são interrompidos por uma comoção.
Eles descobrem que um cara dragão, de quem a Angélica tem horror, está causando tumulto e está sendo confrontado pelo cara que derrotou a Angélica facilmente antes. Taylor tenta impedir o Homem Dragão de machucar uma mulher, mas o dragão diz que ele está ficando muito arrogante. Angélica fica chocada quando a besta derruba Taylor com apenas um golpe. Uma garçonete tenta acalmar o monstro, mas ele acaba a incomodando também. A Angélica intervém para detê-lo, mas isso só enfurece o cara. Ele ataca a Angélica, mas Rick surpreende a todos ao intervir e dizer ao cara para se acalmar. Nesse momento, Snape chega e impede o dragão chamado Gafe. Ele diz para Gafe guardar suas forças para o torneio, então Gafe vai embora. Snape pede desculpa ao dono do bar e explica que Gafe é seu irmão. Não há ninguém forte o suficiente para derrotá-lo, então é difícil lidar com ele quando fica violento. Snape verifica Angélica e fica feliz ao ver que ela não está ferida. Snape sai, e Angélica explica a conexão entre ela e Snape e o torneio. Snape prometeu dar à família dela uma grande quantia de dinheiro, mas sua investigação descobriu que a empresa de Snape não tem nem perto do suficiente para pagar. Isso faz a perceber que Snape pretende ganhar o dinheiro através do torneio. Rick percebe que Snape vai usar a vaga do patrocinador para manipular o resultado do torneio, e Angélica confirma isso. Por causa disso, Angélica decidiu vencer o torneio para que Snape não pudesse cumprir sua parte do acordo e o noivado fosse cancelado. O problema é que Snape usou sua vaga de patrocinador em Gafe, e ela sabe que não pode derrotá-lo. Angélica fica pasma quando Rick se oferece para treiná-la, e ela começa a temer por sua própria vida. Este treinamento será mais duro que qualquer coisa que Angélica possa imaginar, mas ela diz para ele não pegar ele leve. No entanto, Angélica fica chocada quando Rick coloca alguns pesos nela. Rick apenas lhe diz para lembrar de usar sua magia de fortalecimento para não acabar morrendo. Mas Angélica gostaria que ele explicasse o treinamento antes. Rick ignora seu pedido e simplesmente arrasta enquanto corre. Angélica entra em pânico, pois não fazia ideia do que estava acontecendo. Então Rick explica que ela pode se acostumar seu corpo a movimentar mais rápido, sendo puxada por alguém mais veloz que ela. Angélica tem uma aceleração muito boa, mas o problema dela é que ela perde a estabilidade depois disso. Angélica implora para que ele pare por um momento, mas Rick declara que a chave para a melhora rápida é aumentar a intensidade quando você está no seu limite. Rick a tranquiliza, dizendo que não será tão ruim, porque só faltam mais 6 horas. Quando acaba, Angélica não acredita que suas pernas ainda estão presas no corpo, porque achava que elas tinham caído há muito tempo. Rick passou pelo mesmo treinamento e até morreu 3 vezes no seu primeiro dia. Angélica se orgulha de ter sobrevivido, mas Rick revela que eles ainda têm um treinamento da parte da tarde pela frente. Após uma curta pausa para o almoço, Angélica implora para que acabe, mas Rick parece ter uma audição seletiva e apenas diz que eles se encontrarão novamente em 1 hora. Depois de 5 dias de treinamento, Angélica se convence de que não fugiu do treinamento. Ela apenas fez uma retirada tática para proteger sua saúde mental. Ela está confiante de que Rick não a encontrará, mas está muito enganada. Rick a procurou por todo o país. Angélica fica chocada porque só se passaram 15 minutos desde que ela fugiu. Surpreendentemente, Rick entende por que ela fugiu, porque ele fez o mesmo durante seus 2 anos de treinamento. Ele fugiu dezenas de vezes, mas também morreu dezenas de milhares de vezes. Uma vez, Alice até teve que compartilhar mana com Bron para que ele pudesse reviver Rick outras 2.000 vezes. Isso significou muito mais treinamento e morte. Então Rick teve que se acostumar. Rick estava à beira de desistir várias vezes, mas Bron sempre lhe dava palavras de encorajamento. Ele lhe disse para comparar o arrependimento que sentiria se desistisse com o sofrimento atual. O peso de desistir sempre foi maior, então ele continuou. Angélica também descreve todas as coisas que odeia em ser nobre. Por causa de todas essas coisas, ela decidiu contribuir com sua família, sendo alguém que luta e não uma dama da nobreza. É por isso que ela sonha em se tornar a primeira mulher cavaleira de classe especial. Angélica não quer sentir o peso do arrependimento também, então está novamente pronta para treinar. Angélica é mais adequada para usar uma espada, mas o torneio não permite armas. Por causa disso, Rick acha melhor ensinar a ela técnicas que transformam suas mãos em espada. Para isso, Rick convidou Rionette para se juntar ao treinamento deles. Um tempo depois, chega a hora da última luta entre os melhores colocados. Esta é uma luta entre Angélica, mas ela está rosnando como uma fera selvagem por algum motivo. O público sabe que o estilo de luta elegante de Angélica não funcionará contra este oponente específico, mas há algo diferente nela. A luta começa e todos ficam chocados ao vê-la atacar como uma bruta, e ela vence instantaneamente. Rick está satisfeito com o resultado do treinamento, mas Angélica parece estar em algum tipo de transe.
Depois, Mizete retorna, após seguir uma pista sobre os outros orbes. Infelizmente, não deu em nada. Mizete então tenta flertar com a garçonete, mas é rejeitado. Naquela noite, Bron explica a Mizete que eles conseguirão outro orbe se vencerem no torneio. Alice quer participar do torneio também, mas Rick teme que ela destrua todo o lugar se o fizer. Rick explica que tem treinado Angélica, mas ela fica desapontada porque não há tempo suficiente. Todos a incentivam, apontando que mesmo com pouco treinamento ajudará drasticamente. Alice não tem ideia do que estão falando, mas mesmo assim diz a todos para dar o seu melhor. Depois que todos dão suas palavras de encorajamento, Angélica está pronta para dar o seu melhor. No dia seguinte, começa o torneio do Rei dos Punhos. As primeiras lutas são anunciadas, e vemos contra quem Rick, Angélica e Bron vão lutar. Rick está apenas aliviado por não ter que enfrentar Bron, porque se tivesse, desistiria. O oponente de Bron é um cara com aparência de peixe, e o amigo careca de Bron o incentiva. Kelvin também está lá, mas alguém na plateia está preocupado com as condições dele. Ciclopes não está preocupado, porque tem certeza de que Kelvin vencerá, independentemente de sua condição. A plateia começa a fazer apostas sobre quem vai vencer, mas Angélica percebe algo. Giff foi colocado na chave em um lugar onde não terá que enfrentar Brost ou Kevin até a final. A manipulação dos resultados já começou, porque Giff será capaz de evitar oponentes difíceis. Está claro para Angélica que eles vão fazer Giff parecer super forte para o público, e quando as chances contra ele forem altas, Snape apostará em seu oponente. Giff entregará a luta e perderá, para que Snape possa obter uma grande fortuna. No entanto, Angélica o enfrentará na segunda rodada, então ela está determinada a arruinar o plano deles. Pouco depois, Kelvin diz que está feliz em ver Bron e Rick no torneio. Bron lembra que está lá pelo cinturão, e todos estão ansiosos para se enfrentarem. Ciclopes aponta que Kelvin agora tem o olhar de um desafiante, e está contente, porque isso lembra de como Kelvin parecia há muito tempo. Ele está falando de como trouxe Kelvin para sua academia, e Ciclopes se gabou de ter um lutador de sua academia entre os 4 primeiros do torneio. Kelvin foi permitido lutar contra esse cara, e ele se perguntou se também poderia acabar com a vida dele. Isso, é claro, é contra as regras, assim como usar armas, mas essas são as únicas regras. Kelvin disse confiantemente ao cara para não ficar chateado depois de perder, mas acabou sendo Kelvin quem ficou no chão. Kelvin perdeu, mas seu potencial extremamente alto era óbvio, mesmo que nunca tivesse sido treinado antes. Kelvin mudou após sua primeira derrota, pois treinou mais duro para alcançar a vitória. Ele começou a ansiar perder para oponentes mais fortes, porque assim ele treinaria muito mais. Esta era a vida que Kelvin sempre quis, e seu treinamento incansável o levou a chocar o mundo. Kelvin acabou dizimando o campeão em seu primeiro torneio. Já se passaram 6 anos então, mas Ciclope está feliz ao ver o espírito de Kevin queimando mais uma vez. Logo, a primeira luta do torneio começa, mas o oponente de Giff não consegue fazer nada contra ele. O oponente exige que ele leve a sério, mas Giff apenas choca a todos com a quantidade de poder que pode gerar com um único golpe. O oponente não desiste e lança uma série de ataques numa velocidade insana, mas Giff, apenas mais irritado, ataca novamente, mas acidentalmente acerta o cara e o derruba. Ele é anunciado como vencedor, e todos se perguntam se já houve algum lutador patrocinado tão forte quanto ele. É claro que ele é forte, mas Rick acha que é algo estranho. Mesmo com o poder e resistência de Giff, seus movimentos são de um completo amador. Infelizmente, Giff ainda venceu facilmente e deixou uma grande impressão na multidão. O torneio continua e nossos heróis vencem todas as suas lutas. A última luta da primeira rodada é de Kelvin, e nosso herói fica ansioso para finalmente ver do que ele é capaz. Kelvin ataca numa velocidade incrível, e Rick comenta que parece que ele sabia exatamente o que o oponente ia fazer. Bron explica o quão louco Kelvin realmente é, pois ele é capaz de sentir mudanças de sinais elétricos e adrenalina, entre outras coisas, apenas cheirando-as. Eles concordam que ele é um lutador incrível, mas a multidão fica chocada quando Kelvin é derrubado. Rick fica surpreso quando os outros explicam que Kelvin se deixou atingir. A multidão aplaude Kelvin, então ele se levanta e rapidamente nocauteia seu oponente. Kelvin é anunciado como vencedor, mas seus amigos acham que ele brinca demais. A segunda rodada começa no dia seguinte, e Snape chega para se sentar ao lado de Rick. Snape se apresenta aos outros, mas Alice se pergunta por que esse lagarto está fingindo ser um cara legal. Rick se pergunta por que ele não está sentado no assento VIP, então Snape explica que essa próxima luta é incrivelmente importante. É uma luta entre seu irmão e sua noiva, então ele precisa vê-la de perto. Nos corredores, Giff pensa que bebeu demais na noite anterior e acaba encontrando Angélica. Giff precisa ser lembrado de quem ela é, e ela explica que Snape lhe disse para não danificar o rosto dela, para que ela pareça bem em seu casamento. Angélica está ansiosa para mostrar a ele o resultado do seu treinamento, mas Giff a ridiculariza,
e diz que nenhum treinamento poderia compensar a diferença de poder entre eles. Angélica tem certeza de que ele também treinou muito por causa de seu físico, mas Giff diz que não fez nenhum treinamento. Ele apenas vive sua vida normal e seu corpo acabou ficando assim. Giff se autodenomina um talento nato e recomenda que Angélica simplesmente fique parado durante a luta. Dessa forma, ele pode garantir que não vai socar seu estômago, para que ela ainda possa ter filhos de Snape. Isso, é claro, enfurece Angélica, então ela jura destruí-lo. A luta deles começa quando a multidão enlouquece. Angélica fica atordoada quando seu primeiro ataque não faz nada contra ele. Ela consegue desviar do ataque de Giff, mas mais uma vez seu ataque não faz nada. Angélica sabia que não seria capaz de ferir Giff com seus ataques básicos, então ela faz algo surpreendente. Ela remove sua magia de fortalecimento. Giff se pergunta o que está planejando fazer. Rionette a incentiva, e Angélica usa sua invenção de reflexo de mana. Giff diz para ela simplesmente desistir, mas Angélica usa seu novo ataque e consegue cortar Giff. Todos a incentivam. Angélica se pergunta a quem Giff estava chamando de insignificante. Snape fica chocado, pois nem mesmo a espada mais afiada conseguiria arranhar a pele de Giff. No entanto, Rick e Rionette sabem o que está acontecendo, pois foram eles que ensinaram essa técnica a Angélica. Um flashback mostra Rionette demonstrando uma técnica para Angélica, é chamada de corte de fio, mas Angélica achava que Rick era louco por querer que ela aprendesse. Rionette explicou que não era impossível, já que Rick havia conseguido aprender. Rick nunca conseguiu ser tão preciso quanto Rionette, então Rionette explicou que Angélica só precisava sentir o vento ao balançar o braço. Angélica teve dificuldades em entender, mas praticou mais do que nunca. Eventualmente, ela aprendeu a incorporar suas outras habilidades e reinventou a técnica em seu próprio estilo. É uma técnica que libera a energia mágica armazenada dentro do corpo em uma explosão curta e poderosa. Isso causa um grande estrago no corpo, mas o treinamento infernal pelo qual passou faz com que isso pareça nada para ela. A habilidade de Angélica permite que ela use a técnica de uma maneira única. Giff fica irritado quando ela usa novamente e quase a corta no meio. Snape se diverte enquanto os dois continuam lutando, mas Giff decide parar de se conter. Ele arremessa Angélica contra uma parede e diz a Snape que não pode resistir em fazer o que quiser com o oponente tão animado. Angélica se recusa a desistir, mas Giff já viu a habilidade dela várias vezes e agora consegue igualar sua velocidade. Desta vez, ele atinge com força e a ridiculariza por ser um lixo medíocre. Rick começa a se preocupar com Angélica, mas Snape está satisfeito ao ver que Rick finalmente percebeu a força de Giff. Snape conheceu seu irmão adotivo quando tinha 8 anos, e ele o espancava tão severamente que Snape não conseguia nem se levantar. Acontece que Giff é a razão pela qual Snape se aposentou das lutas. Giff é um prodígio perfeito, nascido com todos os talentos necessários para o combate. Ele é um verdadeiro monstro. Giff também é um verdadeiro idiota, pois continua a provocar a Angélica. Ele diz que ela é um pedaço de lixo sem valor, e isso nunca mudará, não importa quanto ela treine. Ele também a insulta, mencionando seus pais. Snape sabe que Angélica pensa que ele está tentando manipular a luta para que Giff perca, mas Giff é incrivelmente forte e não há necessidade de fazer isso. Em vez disso, Snape fez o oposto. As chances de um computador patrocinado vencer são extremamente baixas. Todos apostaram contra Giff, então Snape aproveitou essa probabilidade e fez uma grande aposta na vitória de Giff. A multidão então assiste em horror, enquanto Giff começa a espancar Angélica seriamente. É uma surra cruel, e Rick determina que Angélica chegou ao seu limite. Angélica está confiante de que Giff não conseguirá derrotá-la, mas Giff está determinado em vê-la quebrar. Ele quer que ela perceba que um pedaço de lixo nunca será capaz de treinar o suficiente para vencer um prodígio como ele. Angélica não quer se arrepender de nada. Rick tenta interromper a luta, mas é tarde demais, pois Giff inicia seu ataque final. Por sorte, algo faz com que Giff erre o golpe, poupando a vida de Angélica, mas Giff é declarado vencedor. Giff percebe que foi Rick quem jogou o sapato, mas Rick está visivelmente furioso. Angélica é levada embora, e Rick encontra Giff em um corredor. Giff está bastante irritado com a interferência, mas fica surpreso quando Rick desvia de seu ataque. Rick calmamente explica que não há necessidade de se apressar, porque ele quer derrotar Giff na frente de toda a multidão. Giff fica furioso, mas compartilha do mesmo desejo. Rick vence sua próxima luta, mas Angélica ainda está em péssimas condições. Rick pensa em como ela treinou duro e não pode deixar de sentir simpatia por ela. Bron derrota seu oponente com apenas um golpe, assim como Rick fez.
e Kelvin também demonstra seu imenso poder. Isso deixa apenas 4 competidores, e as semifinais acontecerão no dia seguinte. Rick termina um pouco de treinamento e descobre que Angélica se recuperou. Ele presume que Bron a curou, mas avisa que qualquer dano profundo no corpo ainda permanecerá. Algo claramente incomoda, mas Rick não percebe. Então ela explica o que está errado. Rick a treinou mesmo que não houvesse nada para ele ganhar, mas ela acabou falhando. Ela pede desculpa por ter desperdiçado o tempo dele e explica que só queria provar que poderia seguir o caminho que ela quisesse. Angélica se convence de que casar com o Snape não será tão ruim, mas Rick a faz sair dessa ideia. Ele diz que é ele quem deveria se desculpar por não ter percebido a verdadeira força de Giff antes que fosse tarde demais. Rick simplesmente diz para ela assistir sua próxima luta de perto, para ver o que acontecerá além de seu treinamento que ela fez. As semifinais finalmente começam e Rick vai enfrentar Giff. Rick fica surpreso ao ver que Giff quer pedir desculpas a Angélica, mas descobre que ele está apenas lamentando por não ter acabado com a vida dela. Agora ela tem que suportar viver enquanto é atormentada por sua falta de habilidade. A luta começa e Giff começa a provocar Rick, mas Rick acaba esmagando o seu rosto. Rick trouxe o prodígio de joelhos, então diz a Giff para ele parar de parecer tão patético. Giff acha que Rick está apenas ficando muito confiante, mas Rick o acerta novamente. Angélica fica chocada ao ver os ataques de Rick funcionando no corpo de ferro de Giff, mas Rick mal usou sua força. Rick está usando apenas golpes controlados. O impacto do golpe não atinge a parte externa do corpo, ele penetra para dentro. Não importa o quão forte seja o corpo de Giff, se Rick atacar com o tempo perfeito, ele causará danos severos. Rick dá a Giff uma chance de desistir, mas Giff usa sua magia de fortalecimento. É uma magia específica para dragões e torna a luta muito mais intensa. Ela consome muita energia mágica, mas isso não é um problema para Giff. Giff nasceu com enorme capacidade mágica, enquanto Rick é praticamente o oposto. Então Giff diz para ele culpar seus pais. O próximo ataque de Rick é interrompido pelo corpo de ferro de Giff, e Angélica fica chocada ao ver que Giff foi capaz de aprender a técnica que ela estava usando. A plateia ficou em silêncio, então Giff presume que ficaram entediados de ver um prodígio espancar uma pessoa comum. No entanto, Bron vê de forma diferente. Ele explica que Rick não se importa como o público vê, ele só se importa com a maneira que Angélica vê. Rick bloqueia outro ataque e fica satisfeito ao ver que Giff finalmente está mostrando alguns sinais de fadiga. Giff fica chocado porque, por mais que ataque, Rick nunca derrama uma gota de sangue. Isso porque Rick está usando uma técnica especial que permite dispersar os ataques dentro de seu corpo. Então ele praticamente não sofreu dano nenhum. Giff se sente insultado porque Rick claramente está se segurando. Rick explica que restringiu suas habilidades físicas para corresponder aos níveis de Angélica, porque vencer essa luta não é a única coisa importante para ele. Ele também quer mostrar a Angélica seu próprio potencial. Rick transformou esse confronto em uma espécie de revanche virtual entre Giff e Angélica. Isso, é claro, enfurece Giff, mas Rick diz para ele se acalmar e pensar em seu próximo ataque. Giff endurece seu corpo para o próximo ataque, mas Rick despedaça sua armadura. Rick explica que Giff nunca se esforçou o suficiente em nada, então ficar cansado para ele é algo novo. Snape se recusa a acreditar que Rick supera Giff em poder, mas a equipe de Rick aponta que ele quase não tem habilidade mágica nenhuma. Rick começou a treinar depois que o tempo para treinar suas reservas mágicas já havia passado, então tecnicamente ele é menos do que a média. Snape não consegue entender como Rick é capaz de superar um prodígio como Giff, mas Angélica percebeu o porquê. Rick diz a Giff que ele não está acostumado a ser cansado, então não é capaz de manter sua precisão ao atacar. Aqueles que trabalham duro continuam se esforçando mesmo com fadiga. A força que uma pessoa tem depois de chegar à exaustão é a verdadeira força dessa pessoa. O lagarto estúpido tenta continuar atacando, mas é inútil. Rick diz que os verdadeiros prodígios aprimoram suas habilidades através de muito esforço, e ele viu isso acontecer com seus amigos. Giff sempre pensou que era a pessoa mais forte do mundo, mas na realidade ele estava apenas enfrentando oponentes que conseguia derrotar. Giff realmente perde o controle ao ver isso, então ele usa sua magia mais forte, Dragonoid, que praticamente o transforma em um dragão. Snape revela que Giff herdou o sangue antigo dos dragões. Rick é pego de surpresa por seu poder e fica chocado quando seu próximo soco não faz nada na fera. É como se Giff fosse feito de metal, seus ataques são muito mais rápidos. Giff realmente teve sorte de nascer com seu corpo poderoso, então Rick determina que não será capaz de vencer.
Giff fica feliz que Rick finalmente percebeu isso, mas o que Rick realmente quis dizer foi que alguém no nível atual de Angélica não pode vencer um dragão. Isso não significa que a Angélica deva desistir, porque ela só precisa continuar treinando para a próxima vez. Ela precisa arriscar sua vida. Rick então começa a acrescentar alguns meses de treinamentos aqui e ali, aumentando lentamente seu próprio poder. Ele libera 12 meses de treinamento e se torna rápido demais para ser visto. Angélica reconhece que ainda não está nesse nível, mas percebe que Rick está usando sua técnica passo cintilante de uma maneira muito avançada. Isso faz com que ela perceba que essa será sua força se continuar treinando infernalmente por mais um ano. Rick assume o controle da luta, então ele faz mais algumas explicações. Ele explica que o trabalho duro comum não pode superar a diferença das habilidades inatas. É necessário ter a loucura de continuar fazendo esforço extraordinário. É verdade que Angélica perdeu depois de treinar até a exaustão, por um mês inteiro. Então ele questiona se ela será capaz de forçar a passar esse mesmo treinamento infernal por mais um ano inteiro. Se isso significar que ela pode vencer. Angélica se lembra do que Rick disse sobre a escala do arrependimento. Ela se sente inspirada e declara que nasceu com uma balança que só pende para um lado. Rick derruba Giff e se pergunta se o Largalo tem o que é preciso para se esforçar e superar essa luta atual. Infelizmente, Giff não aprendeu nada. Então Rick decide que ele terá que acabar com a luta. Rick usa o corte de fio, mas não é tão preciso quanto Rionette. O ataque ainda consegue derrotar Giff, mas Rick diz que ele é sortudo por não estar enfrentando a Angélica que existirá em um ano. Rick e Angélica sorriem um para o outro, e Rick é declarado vencedor. Obrigado por assistir ao meu resumo e inscreva-se no canal para mais vídeos.